Fala Gay Power, seja muito bem-vindo ao meu canal. E quando eu te dou as boas-vindas ao Gay Sem Crise e digo, eu ajudo você, gay, a vencer o medo da rejeição para ter relacionamentos saudáveis, eu não estou só repetindo um slogan, eu estou te dizendo exatamente qual é a base emocional que move toda a nossa vida afetiva e também os nossos maiores fracassos. Porque no fundo tudo gira em torno disso: medo de não ser escolhido, medo de não ser suficiente, medo de não ser desejado, medo de se entregar e tomar um tapa emocional, medo de ter rejeitado por quem finalmente parece legal. E é por isso que esse conteúdo é aula, não é opinião, achismo, não é desabafo. Hoje é aula, porque o que te falta não é vontade de ter um relacionamento bom, é consciência. Consciência de si mesmo, das suas feridas, dos seus padrões e dos seus mecanismos de defesa, da sua forma de proteger de um perigo que nem existe mais. Então, quando eu digo ativa o sininho, não é para engajar, é porque eu sei que você precisa ouvir essas conversas para reconstruir o que foi quebrado em você lá atrás. Você não percebe, mas o medo da rejeição controla a sua vida. Quando eu digo essa frase, não é para te atacar, é para te acordar. Porque existe um negócio que acontece com quase todo gay. A gente vive achando que é super racional, independente, forte, esperto. Mas na hora H, quem está decidindo por nós é uma ferida lá de trás. O medo da rejeição vira um piloto automático silencioso. Ele define quem você escolhe, quem você evita, como você fala, como você se protege e quando você se aproxima, até quando você foge. E o mais assustador, você nem percebe que ele está mandando na sua vida. Você acha que são suas preferências, sua falta de paciência, sua independência, sua seleção natural. Olha, quando na verdade é só o medo enraizado, antigo, repetitivo, que vai engolindo suas oportunidades, que usa afeto, sua abertura e sua capacidade de construir vínculos reais. Quando eu digo gay, você não percebe, é porque esse medo é tão camuflado que ele se veste de personalidade. Ele vira sua justificativa favorita, ele vira seus padrões, ele vira sua narrativa oficial. E quando você não traz isso para a luz, você vive achando que está escolhendo, quando na verdade está obedecendo. Vamos começar colocando o dedo na ferida com calma. A maioria dos gays acredita que o problema amoroso é externo. Ninguém quer nada sério. Só me aparece gente confusa. Os aplicativos estragaram tudo. Todo mundo só quer sexo. Claro, essas frases parecem muito lógicas quando você olha para os últimos boys com que você se envolveu. Só que isso é só a superfície, a narrativa visível. O que quase ninguém vê é o que está por baixo, o filtro emocional. É como se você tivesse um óculos emocional quebrado, sujo mesmo, né, arranhado, e tudo que você olha passa pela lente do medo. Você acha que está julgando o mundo, mas na real está reencontrando suas feridas. Porque quando você está com medo de rejeição, você enxerga a rejeição em qualquer microgesto. O boy demora 20 minutos para responder, já é desinteresse. Ah, ele é mais tímido? Ah, é frieza. Ele te trata bem? Que isso é suspeito. Ele te trata mal? É porque gay nenhum presta. Ou seja, qualquer possibilidade vira confirmação de uma crença antiga. E essa parte é importante. Quanto mais medo você tem, mais provas o seu cérebro cria. É uma armadilha emocional invisível. E é aqui que a sua vida amorosa começa a ser sabotada sem você perceber. Vamos começar pelo óbvio que ninguém quer olhar: a infância. E não precisa ter sido uma família tóxica, explícita ou violenta. Às vezes era só aquele comentário sobre você ser sensível demais, aquela piada sobre sua voz, sobre sua forma de andar, aquele olhar reprovador, aquela falta de afeto, aquele amor que vinha condicionado ao seu comportamento. Isso cria no seu cérebro o primeiro registro emocional de rejeição. Eu for quem realmente eu sou, eu posso ser punido. E a criança aprende rápido, aprende a se esconder, a diminuir gestos, a controlar a voz, a antecipar críticas, e isso vira um mecanismo de sobrevivência. Quando você cresce, você acha que está sendo discreto, controlado, maduro, mas na verdade só está repetindo a mesma estratégia de proteção. Um gay adulto
Com medo da rejeição, nada mais é do que uma criança que não foi vista vivendo dentro de um corpo adulto. A segunda origem é a adolescência que nós gays não tivemos. Enquanto os héteros viviam o primeiro beijo, o primeiro amor, a primeira mão dada no shopping, a gente estava escondido. Vivendo paixão no silêncio, sentindo desejo com culpa, vivendo tudo na cabeça e quase nada na prática. E essa falta de experimentação afetiva cria um atraso emocional. Quando finalmente podemos viver o que desejamos, já estamos adultos. E aí vem a fome emocional, a sede, o impulso, o descontrole. A gente corre atrás do tempo perdido, só que com a imaturidade emocional da adolescência. E isso faz muita gente confundir sexo com afeto, intensidade com conexão, desejo com segurança. Isso não é promiscuidade, é atraso emocional. A terceira origem são os traumas da vida adulta. Ghosting, sumiços, relações onde você se doou demais, situações nas quais você foi usado, diminuído, até descartado. Cada uma dessas experiências ativa a mesma dor infantil e, quando ativa, o cérebro cria um alerta permanente. Se você se entregar de novo, você vai sofrer de novo. O problema é que esse alerta não diferencia situações seguras de situações perigosas. Ele só toca o alarme. E aí você vive correndo da possibilidade que nem era uma ameaça real. Você se sabota antes que o outro tenha chance. Você foge antes de se apagar. E aí você vive correndo de possibilidades que nem eram uma ameaça real. Você sabota antes que o outro tenha chance. Você joga antes de se apegar. Você cria teorias para justificar a sua fuga. A verdade é, o trauma passou, mas você continua morando nele. Quando o medo da rejeição não é reconhecido, ele entra em modo repetição. E esse ciclo é quase mecânico. Primeiro, você projeta. Antes mesmo de conhecer o boy, já imagina que ele vai sumir, te usar, te rejeitar, te trocar. Depois você começa a buscar no comportamento dele sinais que confirmem as suas expectativas. Qualquer detalhe vira prova. O tom da mensagem, o horário da resposta, a foto que ele postou, a vírgula que ele não colocou. E aí você entra no modo proteção. Se afasta, esfria, diminui a intensidade, não demonstra interesse. E o boy, vendo esse distanciamento, se afasta também. Quando isso acontece, você diz: tá vendo? Eu sabia. Isto reforça a crença. E reforçada, essa crença, ela volta a controlar na sua próxima tentativa. Ou seja, não é a rejeição real que te machuca, é a expectativa dela. Você vive fugindo de algo que muitas vezes nem aconteceu. Agora vamos desmontar a crença número um da comunidade gay: ninguém quer nada sério. Essa frase só parece lógica porque é confortável. Ela te protege de olhar para dentro, porque se ninguém quer, então a culpa nunca é sua. Você não precisa mudar nada aí dentro de você, você não precisa se abrir, não precisa se vulnerabilizar, não precisa trabalhar a sua autoestima. Mas olha a ironia, que todo mundo diz que ninguém quer algo sério, então todo mundo quer algo sério, né? Só que tá todo mundo travado, assustado, criando escudo, vivendo defensivo, repetindo o mesmo discurso traumático. Quando você está com medo, você se conecta com pessoas igualmente assustadas. Aí você acha que isso é regra universal. É como olhar o mundo pelo buraco da fechadura e acreditar que o mundo inteiro é só aquilo. Essa crença não descreve a realidade, ela descreve o seu filtro emocional. Eu sei desse assunto porque eu vivi exatamente isso. Teve uma fase da minha vida em que eu confundia sexo com afeto. Eu me tornei compulsivo sexual. Eu achava que estava só no controle, mas era só medo. Eu me entregava rápido, mas emocionalmente eu não estava em lugar nenhum. Sumia antes que me rejeitassem. Criava teorias para justificar por que eu não queria aprofundar nada. Na verdade, eu não sabia lidar com a possibilidade de alguém me enxergar de verdade. E quando eu finalmente entendi que não era falta de boy, não era falta de oportunidade, não era azar, era só medo, tudo mudou. Quando eu tirei o medo do banco do motorista e coloquei ele no banco de trás, a minha vida amorosa começou a se alinhar.
Não porque apareceram homens diferentes, mas porque eu comecei a aparecer diferente. Entrar no date caçando defeito é usar ironia como escudo. É jogar charme para esconder carência, é fingir desapego para não parecer vulnerável. É bloquear ao menor sinal de imperfeição e exigir prontidão emocional sem estar pronto. Viver reagindo ao medo não vai te levar a lugar nenhum. É acreditar que vulnerabilidade é fraqueza. Agora, você pode jogar outro jogo, chegar aberto e sem performar. Falar o que você quer sem fazer drama e reconhecer seus gatilhos e não deixar que eles decidam por você. É entender que desconforto não é rejeição, é a vida acontecendo. É parar de esperar que o outro cure suas feridas e assumir que esse trabalho é seu. É entrar numa relação como adulto emocional, não como ferida ambulante. Eu quero que você faça um exercício que parece bobo, tá? Mas é um dos mais poderosos que existem. Escreva uma carta para o seu próprio medo da rejeição. Não é para você escrever sobre o medo, é para escrever para o medo. Coloca o medo como se fosse uma pessoa sentada na sua frente. Aquela voz que sempre aparece quando você está prestes a viver algo bom. O sabotador interno que diz: Ele vai te largar, não se entrega, isso não vai dar em nada. e começa a conversa. Pergunta para eles: de onde você veio? Por que você tenta me proteger tanto? Deixa a sua mão escrever sem censura. No final, escreve: o que eu realmente desejo hoje? Este exercício revela a raiz emocional com uma clareza que você não conseguiria só pensando. É como se você desse voz às partes suas que nunca tiveram espaço. E quando você externaliza o medo, você tira ele de dentro do peito e coloca no papel. O papel não machuca, o papel não manda em você. A partir dessa carta, você começa a perceber que o medo não é um monstro, ele é só uma parte sua que ficou presa lá no passado e você não precisa mais obedecê-la. Gay, o medo da rejeição só controla a sua vida enquanto ele está no escuro. Enquanto você acredita que é a sua personalidade, o seu jeito, a sua verdade. Não é não, é mecanismo de sobrevivência. Quando você descobre a origem, quando você entende onde doeu, quando doeu, como doeu, você para de viver como vítima da sua história e começa a viver como autor dela. O medo ele não desaparece, mas ele perde o poder. Quando ele perde o poder, você começa a fazer escolhas reais, não escolhas traumáticas. Você deixa de fugir do amor, deixa de se proteger do afeto, deixa de viver nas entrelinhas. Bi, você merece um amor que te veja, mas primeiro você precisa ter coragem de se ver.